Olá, muito boa tarde. Casa da Esperança é o mais recente projeto da paróquia de Carcavelos, que assim quer responder às crescentes carências que passam pelo adro da Igreja. Ele insere-se num conjunto de iniciativas dinamizadas pelo padre António Fernando, hoje convidado do programa Eclésia. Padre António, muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Porquê este projeto de Casa da Esperança? Qual foi a necessidade sentida pela paróquia para que o lançasse? Ele é a continuação de um outro projeto, primeiro, o Esperança de Recomeçar, que é um trabalho que tem por base o acolhimento a sem-abrigos, ali no Concelho de Cascais, um trabalho que já tem alguns anos, onde lhes é facultada todos os dias refeições, banhos, roupas lavadas, acolhimento psicológico. Mas a páginas tantas nós damos conta que, e também devido a esta crise que estamos a viver, que há duas formas de ser sem abrigo. Aqueles já de longa duração, aqueles onde é mais difícil fazer alguma coisa, onde é mais difícil fazer mais que dar isso que já fazemos. E há gente que, há relativamente pouco tempo, caiu nesta situação de sem abrigo. Verificam isso nos espaços da paróquia? Verificamos porque até no Concelho de Cascais é a única instituição que tem um acolhimento a sem-abrigos com distribuição de roupas, refeições, medicação, é de facto a paróquia de Carcavelos e, portanto, é ali que se congregam. E foi a partir daí que nós percebemos que alguns deles, apesar de viverem na rua, ainda não tinham esta postura, mesmo até no rosto, não se percebe ainda que são sem-abrigo. E, portanto, como eu costumo dizer, há aqui um parênteses ainda pequeno nestas vidas que era preciso colmatar de alguma maneira. E foi nesse sentido que resolvemos arranjar um teto onde eles não protelassem esta situação de sem-abrigo, onde se sentissem em casa, em família, e a partir daí recomeçar a reconstruir a vida, no procurar trabalho, na construção de relações humanas e sociais, e nesse sentido apareceu a Casa da Esperança. Que perfil de pessoas caem nessa situação da rua? Neste momento temos gente dita de terceira idade, gente que trabalhou a vida toda, mas que não descontou para a ação social, e portanto hoje vive, alguns deles vivem socialmente. Completamente, vivem de rendimentos mínimos, os que vivem. Temos gente nova, um dos que está na Casa da Esperança é um rapaz que tinha casa a pagar as prestações ao banco, tinha trabalho, tinha um carro e ficou no desemprego. O banco teve que ir buscar a casa, teve que ir buscar o carro e ele viu-se absolutamente sozinho no meio da rua. E assim, a coisa de um ano e picos, aumentou o número desta gente que se teve que se ver sozinho. E que referências familiares ou sociais essas pessoas têm? Pois, ou não têm? Muitos deles não têm até por isto, porque é uma humilhação muito grande. Para estes casos que caíram há pouco tempo nesta situação de sem-abrigo, a maior parte deles, a família não sabe. Este caso, estou a falar... E continuam a não saber, continuam a esconder essa situação? Continuam a esconder. E porquê, na sua opinião, daquilo que observa? Eu acho que é precisamente por causa disto, porque ninguém sonha para os seus filhos, ninguém sonha para os seus netos, que um dia, e no cima este caso, estou a falar, é um rapaz que é formado, venha a viver esta vida sem dignidade que é viver na rua, não é? E, portanto, e porque eles acreditam que isto pode passar, isto vai se compor, isto vai se resolver, tentam ao máximo evitar que a família sofra como eles estão a sofrer, não é? Daí a opção de uma paróquia, a paróquia de Carcavelos, por ajudar estas pessoas. O que é que levou, de facto, entre as muitas prioridades que a paróquia tem, entre a celebração de sacramentos, entre a dinamização da catequese, a reservar energias para a proteção social? Eu acho que é normal, quer dizer... Mas nem sempre se vê. Pois, mas esse é um problema da Igreja, de facto. João Paulo II dizia, logo no primeiro documento, que mais me esqueci dessa frase, o homem é o caminho da Igreja, não é? E o homem todo, não é só alguns homens, não é só os religiosos, os crentes, os praticantes, é o homem que lá está escrito.
E, portanto, e nós acabámos de escutar há 2 domingos seguidos, cumpriu-se hoje mesmo este passo da Escritura que acabais de ouvir, este Jesus que diz que a sua missão messiânica e da Igreja, por consequência, é de facto dar vida aos que a perderam. A paróquia de Carcavelos tem esta história, esta tradição bonita, fecunda, de ser, de facto, um oásis, um bálsamo de esperança a situações de carência social de várias ordens, não só toxicodependentes, HIVs, famílias desempregadas sem capacidade de, hoje em dia, até ter alimentação. Nesta paróquia, graças a Deus, temos muito esta dimensão de que, de facto, a fé que celebramos tem de ser depois continuada e vivida, abraçada em pessoas com carências de toda a ordem. E é por esse exercício que a própria paróquia conhece dinamismo, por ações e projetos sociais? Também é, quer dizer, aliás, eu fui formado assim, eu cresci assim, portanto eu não concebo a igreja trancada nas paredes da sacristia, não é? Portanto, a fé celebrada dentro da igreja depois tem de ser continuada no serviço, no lava-pés, à sociedade, à história, ao mundo. E não precisamos de inventar projetos porque eles aparecem-nos dentro de nós, quer dizer. E, portanto, é só uma questão de pegar nesta fé que dizemos ter, que celebramos cada domingo, cada dia, juntar essa fé, esses esforços, esse dinamismo próprio de tantos, essa boa vontade própria de tantos, e depois canalizá-los para os diversos projetos que a paróquia já tem ou que possam vir a surgir. E que, no caso, giram muito em torno do Centro Comunitário de Carcavelos, nesses projetos Estão todos sediados aí. Não é por acaso que esta paróquia não tem o tradicional nome Centro Social Paroquial, tem Centro Comunitário, está ao serviço da comunidade, desde a penúltima Valência que abriu agora há 1 mês, 2 meses, que é a creche, desde os bebés até ao apoio domiciliar, até os idosos, passando por crianças, por jovens, deficientes, toxicodependentes. Temos uma casa de tratamento, de acolhimento de pessoas com problemas ligados ao alcoolismo, a toxicodependências, com HIVs, residem lá. Quando estão melhores, temos uns apartamentos de saída para se irem reintegrando devagar na sociedade. Portanto, nesse aspecto, a paróquia de Carcavelos está muito bem dinamizada, e falo com tudo o que eu peço, tudo o que a gente fala do altar abaixo. Há sempre um corpo de gente que apadrinha qualquer um destes projetos de cariz social. Voluntariamente? Voluntariamente. Economicamente. Nesta Casa da Esperança temos um dos quartos para um monitor, para um técnico, onde às vezes são voluntários que lá passam a noite, portanto, voluntariamente. De que forma foi possível encontrar os recursos necessários, económicos, para este projeto da Casa da Esperança, por exemplo? Olha, eu costumo dizer que Deus providenciará. Costumo dizer porque eu acredito nisso, portanto, percebi essa necessidade. No espaço das semanas tínhamos um andar alugado, é evidente, tem que se pagar água, luz, renda, gás. Cada mês se há de ver, portanto, a própria paróquia, estou a pensar já pedi ajuda à Câmara Municipal, que se associou categoricamente logo ao projeto. Estou a pensar em juntar alguns empresários que também possam ajudar neste e num outro projeto, já estamos a imaginar, a sonhar, porque há gente que quer ajudar e às vezes não sabe como. Portanto, às vezes é importante que apareça alguém que lhes diga: olha, há aquele outro projeto, há estas realidades que precisavam de até ajuda financeira, porque muitos podem fazer dessa maneira, mas não têm tempo, outros têm tempo, mas não têm capacidade económica. Portanto, juntando estas boas vontades, nós conseguimos deixar o mundo melhor. É possível dar a resposta. E de que forma é que se sente o pároco e as pessoas que com ele trabalham quando veem que há mais uma pessoa que já tem teto? Eu costumo dizer, eu digo muito, até brincam comigo na paróquia, que eu estou sempre a dizer essa expressão, é brutal. Que eu gosto muito da expressão, porque é uma realidade. Eu acho que cada um que sai da rua é um milagre, de facto. Portanto, é brutal. E as pessoas sabem disto. As pessoas não sabem só, e não partilho com elas apenas os problemas, partilho depois as pequenas vitórias. E desde a segunda-feira entrou um 5º residente. Eu já sabia, e no domingo disse à comunidade: olha, nesta casa, a partir de amanhã vai entrar uma outra pessoa. Portanto, a própria paróquia vai acompanhando derrotas,
vitórias destes projetos que não são do parque, absolutamente, não são do centro comunitário, são de uma comunidade paroquial, de uma comunidade cristã. Referências em relação ao dia em que gravámos este programa, por certo que nas próximas semanas outros poderão ser acolhidos por esta Casa da Esperança. Padre António Fernando, perguntava-lhe agora, sobretudo, e mais pessoalmente, da experiência que vai tendo na sua comunidade, no contacto com toda a sociedade. Na sua opinião, o que é que torna hoje a figura do padre, um pároco, o que é que o torna relevante? O pároco, não direi, um cristão. O que nos torna relevante é a nossa capacidade de traduzir ou de passar do mandamento novo teórico à prática, ao concreto. O Lava-Pés é uma lição de vida gigante que ainda não está, no meu entender, apreendida e aprendida sobremaneira pela Igreja. E, portanto, nós queremos ficar na história como Jesus, alguém que passou fazendo o bem, tem de, e como disse o Patriarca, tem de ser ousado na caridade. É neste sentido que eu penso que a Igreja tem de peregrinar, aquela que adora Deus servindo os irmãos. Portanto, a nossa relevância enquanto Igreja, a minha enquanto pároco, tem de ser alguém que ama e que catapulta outros para esta aventura divina de amar, de servir e de dar a vida. E aí é suficiente essa condição de cristão? É. Para mim é. Ser padre, o que é que acrescenta a essa condição para esse serviço? Não é? Com certeza que sou chamado a dinamizar uma comunidade, sou chamado a alimentar uma esperança, sou chamado a alimentar a fé dos meus paroquianos e, portanto, dizer-lhes que esta fé celebrada na Igreja, na liturgia, tem depois de ser expressada em gestos concretos. Esta é a minha missão, portanto não posso demitir dela. Não tenho o direito de reduzir a fé à liturgia. E, portanto, a relevância é nesse sentido de ser o dinamizador de um povo, de uma porção do povo de Deus que pega na fé que tem, é alimentada e depois traduzida em ações concretas. De que forma isso é feito em parceria com outros cristãos, com outras estruturas? É feito a nível da grande comunidade que nós somos, não é? Depois, cada um destes cristãos está mergulhado em diversos ambientes, os seus ambientes de trabalho, as suas empresas, as suas escolas, faculdades, que vão partilhando estas experiências. Quer dizer, graças a Deus, o nosso cristianismo hoje, creio que já não é um cristianismo tão envergonhado e tão fechado quanto era aqui há uns tempos atrás. E muitas vezes me aparecem voluntários de gente que não é da paróquia, de gente que diz que não tem fé, que eu não me importo nada, porque para amar basta ter coração, basta ter boa vontade. E quando chegam à fé celebrada, à fé da liturgia, porque começam a servir primeiro, porque começam a ajudar primeiro nos vários projetos que nós temos. Portanto, isto pode ser, e vai sendo, como um dominó, deste bichinho de fé, de amor que se tem e que depois é propagado a outros. Existem algumas iniciativas que ajudem a esse despertar para a fé, que são promovidas pela paróquia? E penso em caminhadas, penso, enfim, na circunstância costeira que a paróquia tem? Então, exatamente esta dimensão social, não é? Obriga a que tenha um corpo gigante de voluntários, não é? Nós temos tantos projetos que, se não fossem voluntários, crentes ou não crentes, eles já teriam abortado. Porque implica uma grande disponibilidade, uma grande presença e, portanto, isto tudo conjugado, o que é que gera, no meu entender, gera exatamente esta vocação primeira da Igreja. O homem é o seu caminho, é a sua missão, é a sua vocação. Portanto, e enquanto houver, como eu costumo dizer, uma lágrima que tomba no rosto de alguém, a Igreja não cumpriu a sua missão. Há sempre um trabalho gigante por fazer. Eu nunca poderei cruzar os braços e nunca direi à paróquia, já chega, já basta, porque há um coração que sofre, há um coração sem esperança. Então a Igreja ainda tem de continuar, ainda não foi a leitura de hoje. Ainda não foi até ao limite, porque o limite é a cruz, não é? Ainda não foi até ao limite a sua entrega. E nunca há desistências, nunca há o olhar para as forças que parecem não serem suficientes? Às vezes a tentação é essa, não é? Nós sentimos derrotas, não é? E depois há esta tentação, que não é rara, de pensar que as coisas funcionam com os nossos talentos, os nossos dons, os nossos esforços.
E aí é que é preciso, de facto, a figura do padre ir lembrando e relembrando que nós estamos apenas ao serviço, nós somos uns servos inúteis, nós somos capazes porque Deus está por detrás. Porque este Jesus está por detrás com a sua força, com a sua graça, com o seu testemunho. Mas às vezes as coisas nem sempre correm bem. E nestes projetos sociais, no trabalhar com toxicodependentes, com gente de rua, com doentes seropositivos, quer dizer, há muita gente que recai no caminho, e isso, para quem está a começar, por exemplo, a ajudar num projeto destes, sofre com a derrota. Mas a vitória de um, e é isso que eu vou tentando ensinar e projetar, a vitória de um compensa a derrota de 5, de 10 que ficaram pelo caminho. Para António Fernando, a paróquia, enfim, durante muito tempo, e é clássico, bate quem quer um batismo, quem quer um casamento, quem depois também deseja ser sepultado num funeral cristão, católico. É só isso que acontece na paróquia de Carcavelos? Não, graças a Deus que não. Também acontece, é evidente, e também lá estou para isso, ou também lá estamos para isso, mas hoje em dia, e ali em Carcavelos, batem muito à nossa porta à procura de esperança. Sejam estes casos de famílias estruturadas, famílias desempregadas, precisam de alimentos, sejam estes casos mais agonizantes de gente em submundos de drogas, de fome, de miséria. Quantas vezes batem à porta da paróquia, do Padre António, do Centro Comunitário, do Projeto Esperança, porque ouviram falar, para tentar ver que resposta é que lhes podemos dar. Portanto, não é só, graças a Deus, o bater à porta não é por causa da liturgia, também é, a Igreja é isso também, mas batem-nos muitas vezes à porta, e seja a que horas for, que é engraçado, nós para o cartório paroquial temos um horário, para este tipo de trabalho não temos horário. Portanto, quantas vezes, à meia da noite, estou com eles, estou no meio deles, no meu entender, servir, dar a vida, ser padre, passa muito, muito por aí. A paróquia está assim numa reconfiguração, e isso é um desafio que se coloca a todas as paróquias, na sua opinião? Eu acho que devia ser, a todas as paróquias, a toda a Igreja, a todos os movimentos, porque uma espiritualidade cristã que não desemboca no serviço aos homens é desvirtuante, quer dizer, não é espiritualidade, é espiritualismo. E creio que não é por aí que se chama ao mundo para Deus, nem é por aí que se traz de novo Deus ao mundo. É numa espiritualidade que depois desemboca em vida, desemboca em ação, desemboca em lava-pés. Perdermos como Igreja, como movimentos, como associações religiosas, em teorias ou filosofias religiosas é muito redutor, é muito degradante até, no meu entender. E acredito que seja, enfim, um prato servido cada vez mais aos mesmos, ou ao mesmo público, não é? E isso sobretudo em paróquias urbanas como a sua, ou periféricas das grandes cidades. Tem a noção de que percentagem de pessoas é atingida pelas atividades da Igreja? Há muita gente que está à margem. Há milhares de pessoas. O Centro Comunitário, a paróquia, ajuda diariamente milhares. Não são centenas. Só voluntários já são centenas. Já passamos a centenas de voluntários. Logo, isto, pelo número de voluntários, dá para perceber o número de pessoas que são positivamente atingidas nesta aventura da caridade. E estes tempos últimos que estamos a viver, da crise, que também não se conseguiu ultrapassar, tem levado, ou tem-nos levado a reinventar maneiras de poder ajudar, de poder ser uma mão amiga, desde um prato de sopa que se distribui até uma ida ao hospital, uma renda em atraso que tentamos ajudar a pagar para que a pessoa não seja despejada. Portanto, vai crescendo, infelizmente, vai crescendo o número de pessoas que, usando a expressão de há pouco, nos bate à porta para ressuscitar a esperança que já perdeu, a dignidade que já não sente. E vai existindo capacidade de resposta? Por enquanto vai havendo capacidade de resposta. A Igreja unindo esforços com a sociedade civil, a Junta de Freguesia, as câmaras municipais, empresas, pessoas anónimas, no sentido de não querem aparecer, mas são capazes de ajudar. Eu creio que o pior que pode acontecer à Igreja é endereçar a responsabilidade da resposta aos problemas da crise,
aos problemas das pessoas para outras entidades, para o governo, para aqui, para ali, para acolá. Enquanto nós pudermos, nós temos de arregaçar as mangas e fazer tudo ao nosso alcance. E vamos conseguindo. Deus está por trás. A Deus nada é impossível. Logo, à Igreja nada é impossível. Tudo positiva também por essa via. E foi sempre a atitude que foi cultivando o Padre António, mesmo noutras paróquias por onde já passou? Porque e a prioridade social também? Eu cresci no Bairro de Lata. Não é vergonha dizer isto. E vi muita miséria. E cresci no meio de muita miséria. E o Deus que eu descubro a essa altura da minha vida, já tarde, aos 17 anos, é um Deus que, a escolher, a priorizar alguém, prioriza aqueles que de facto estão decaídos, seja em que âmbito for. E, portanto, por onde tenho passado, enquanto padre, tenho procurado falar deste Jesus que ama a todos, que quer a todos, que escolhe uns porque quer escolher todos, mas tem um carinho muito especial pelos leprosos, pelos coxos, pelos paralíticos de cada tempo, de cada sociedade, de cada cultura. E, portanto, por onde tenho passado, tenho tentado viver esta aventura e deixar corações inquietos que acreditam que, de facto, amar a Jesus é amar quem está ao nosso lado. E sempre com uma experiência positiva e de realização pessoal também? Sim, graças a Deus tem-se conseguido isso. Claro que já chorei, claro que já me desesperei, porque nós lidamos com pessoas, não é? Lidamos com pessoas que têm sentimentos, lidamos com pessoas que sofrem, mas também lidamos depois com pessoas que acabam por sorrir e que acabam por se sentir muito realizadas, e é essa realização, essa felicidade que vemos nos outros, que acreditamos que é a felicidade e a alegria do próprio Jesus que está nessas vidas, que nos faz andar para a frente e que me faz andar para a frente. E a prosseguir muitos projetos, concreto, no caso na paróquia de Carcavelos, que aqui apresentou e partilhou. Padre António, felicidades para esse projeto e muito obrigado por os ter partilhado neste programa, onde quisemos apresentar estes projetos em curso na paróquia de Carcavelos. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.